E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada, que está relacionada com o capítulo 5, que tem como tema os nossos recursos naturais e tecnológicos, onde nós comentamos sobre os minérios, né, os minerais. Né? Hoje daremos continuidade, então, a esse capítulo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que são combustíveis fósseis, né? Se você for pensar em combustível, você lembra que é aquilo que vai gerar energia, né? Se você for pensar em combustíveis fósseis, você vai lembrar, né, de fóssil, né? Então, o que é um fóssil? É algo, né, como parte de seres vivos, por exemplo, que sofreu um soterramento, por exemplo, né? E ali os sedimentos, né, foram compactados durante um determinado tempo, né, onde aquele determinado material ou ser vivo sofreu uma fossilização, certo? Então, os combustíveis fósseis, né, acontece dessa maneira, né? São seres vivos que ficaram soterrados, vamos dizer assim, durante um período, né? E ali se transformam em determinados materiais que podem ser usados por nós, pelos seres humanos, nas indústrias, né? Gerando energia e também determinados materiais que podem ser utilizados no nosso dia a dia. Como exemplo, nós podemos ter, né, o carvão mineral, né? Que a gente pode chamar também de carvão de pedra, o petróleo, o gás natural, todos são derivados, né, de combustíveis fósseis. O petróleo, aí todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Ele é um combustível fóssil, muito utilizado pelo ser humano, né? Por quê? Porque é como se ele fosse uma matéria-prima, do qual dele podemos produzir determinados combustíveis como gasolina, óleo diesel, dentre outros materiais como plásticos, medicamentos, que são usados em nosso dia a dia. Então, é um recurso de grande valor econômico, né? Por ser tão útil para nós, né? Mas se a gente for parar para pensar, né? Não apenas o petróleo, entre outros, como eu falei, né? Como o carvão de pedra, que é o carvão mineral, o gás natural. Mas o que temos que pensar é que a base desses combustíveis fósseis é justamente, né, o carbono. E ao ser queimado, vai liberar grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. Por isso, eles são considerados combustíveis altamente poluidores, porque eles poluem muito, correto? Então, quando a gente fala em combustíveis, a gente vai então separá-los em dois grupos, nos recursos que a gente chama recursos renováveis e recursos não renováveis. O que é isso, gente? O que é um recurso renovável? O próprio nome já diz. É um recurso que a gente utiliza ele, ou seja, retira a matéria-prima da natureza, né? Mas a própria natureza repõe essa matéria-prima. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a cana-de-açúcar, do qual fabricamos o álcool, por exemplo, né? Porque o álcool, ele é um combustível, sim, mas ele não é um combustível derivado do petróleo, porque a matéria-prima para produzi-lo é a cana-de-açúcar. Então, ele é renovável, porque podemos plantar a cana, colher, utilizar, né, o produto da cana para produzir o álcool e plantar novamente. Mas nós não podemos pensar que por ser um recurso renovável, que nós podemos usá-lo, né, indiscriminadamente. Devemos ter consciência ao usá-los, né? Então, nós temos aí os recursos que a gente chama de recursos não renováveis. Então, todo recurso que for derivado do petróleo, por exemplo, né, como gasolina, óleo diesel, carvão mineral, né? Todos são recursos que são retirados da natureza e que não são renovados novamente, porque demora milhões e milhões de anos para se formar na natureza. Por isso que a gente classifica em recursos não renováveis, ok? Bom, pessoal, então
como nós já falamos dos recursos renováveis e não renováveis, vou só falar um pouquinho a respeito das fontes. Fontes de recursos renováveis, por exemplo, então nós temos o que a gente chama de fontes de energia como as hidrelétricas, tá? Fontes de energia como a solar, fontes de energia como a biomassa, né? Então são fontes de energia que se renovam mais facilmente na natureza. Então aqui no Brasil, por exemplo, a principal fonte de energia que nós utilizamos são as hidrelétricas, né? Por quê? Porque um recurso que a gente tem aqui em maior quantidade são as águas, né? As águas das cachoeiras, dos rios, das represas, né? Então, por exemplo, isso é muito usado aqui no Brasil, certinho, gente? Agora, hoje em dia também a biomassa, né? Que é a matéria de um ser vivo, por exemplo, que pode ser utilizada para gerar energia e ao mesmo tempo ajudar o meio ambiente, né? Então está sendo muito utilizado também. Mas aí, então, falando um pouquinho a respeito das fontes não renováveis, nós temos aí todas as fontes que são combustíveis fósseis, né? Derivados aí do petróleo, por exemplo, e também temos as usinas atômicas, né? Usinas nucleares que a gente chama, né? Também são fontes que também não são renováveis. Então eu vou estar passando para vocês aí um videozinho que vai falar um pouquinho a respeito dessas fontes, né? Quais são as fontes de energia renováveis, quais são as fontes de energias não renováveis. E também, além de vocês assistirem ao vídeo, tá? Para poder ajudar vocês a compreender o assunto, vou estar falando para vocês também a respeito dos exercícios. Então, a semana passada vocês fizeram a página 83 e 84 até o número 5, né? Então, essa semana vocês poderão dar continuidade nos exercícios da página 84, número 6 e 7, e vocês farão os exercícios até a página 86, número 9. Bons estudos para vocês, estou à disposição. Fiquem com Deus e bons estudos. Acho à vontade. Vamos embora para a energia? As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais que usamos para realizar trabalho. Basicamente tudo que envolve crescimento, movimento, produção. De cara eu já vou te falar. A gente pode começar dividindo em fontes renováveis e não renováveis. Vamos começar pelas renováveis, ok? Como o próprio nome já diz, as energias renováveis se repõem naturalmente. Mas cuidado, isso não significa que elas sejam inesgotáveis. Olha o nosso desmatamento aí para provar. Agora vamos falar das fontes. Temos, por exemplo, a energia eólica, capaz de transformar a força dos ventos em energia. Já reparou naqueles ventiladores gigantes que existem em algumas regiões? Eles são aerogeradores. Ao girar, produzem eletricidade usando a energia eólica, ou seja, dos ventos. Bem maneiro, né? A maior parte da eletricidade consumida no Brasil vem da hidroelétrica. Essa fonte se aproveita dos nossos enormes fluxos de água para fazer as nossas grandes pás girarem dentro das turbinas. Como o Brasil é topzera nesse tipo de energia, nós conseguimos produzir tanto em usinas de barragem, aquela que tem um murão, quanto em usinas de fio d'água, aquela que aproveita o próprio correr do rio para fazer energia. Outra fonte renovável é a energia solar. E como diabos extraímos energia do sol? Calma, não é magia, é tecnologia. Ela é captada através de painéis solares formados por células fotovoltaicas que transformam os raios em energia elétrica ou mecânica. Outra energia quente é a geotérmica ou geotermal, obtida a partir do calor que vem do interior da Terra em áreas com atividades vulcânicas. E aí, o que é isso? A energia das ondas, ou ondomotriz, provém do aproveitamento das ondas oceânicas. Até daqui a gente pode tirar energia. Já a maremotriz é uma forma de geração de eletricidade obtida a partir das alterações das marés, por barragens ou através de turbinas submersas que usam a própria corrente marítima. Por último, temos a biomassa, capaz de gerar energia através de elementos vivos, como animais e plantas. Temos várias maneiras de aproveitar essa fonte, mas é no nosso etanol da cana que a gente manda muito. Finalmente chegamos nas fontes de energia não renováveis. Quando essa reserva se esgota, elas não podem ser regeneradas em nosso tempo de vida e são considerados como não renováveis tanto os combustíveis fósseis como a energia nuclear. Esses combustíveis fósseis são formados por processos naturais, como a decomposição de vários organismos soterrados. Esses combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono usados para alimentar a combustão. E mesmo sendo poluente, olha o aquecimento global aí, é a matriz energética mais usada no mundo. E ele é presente, por exemplo, no
carvão mineral, no gás natural, no xisto, no petróleo. A energia nuclear é um tipo de energia liberada quando acontece uma reação nuclear. Isso acontece quando o núcleo de determinados átomos se transforma, provocando uma fissão ou divisão do núcleo atômico. Nosso amigo urânio costuma ser muito usado na obtenção dessa energia. E todo mundo sempre carrega aquele medinho de um acidente nessas usinas, etc. Ufa, tanta energia assim me deixou cansadão. Sabe o que eu vou fazer agora?